Eu sou Coca Ferraz, professor da USP, e estou aqui, nesse terceiro episódio, voltando a defender a tese de que é necessário ter segundo turno, mesmo nas cidades que não tenham mais que 200 mil eleitores. Porque o segundo turno é fundamental, é importante para a gente ter justiça nas eleições. Em episódios anteriores, foi colocado e justificado que eleições sem segundo turno são antidemocráticas, não conferem legitimidade ao vencedor, dão margem a condutas indevidas e, por isso, prejudicam a sociedade. Antes de falar sobre mais um problema que existe quando não há segundo turno, cabe recordar, de forma breve, os problemas anteriormente colocados. O primeiro problema reside no fato do vencedor do primeiro turno não ter a maioria dos votos válidos. E se não tivesse segundo turno, parte das vezes não seria o vencedor. Isso acontece com frequência quando o vencedor representa setores mais radicais, de esquerda ou de direita, pois a tendência é os eleitores do segundo turno votarem no candidato de centro. Nas cidades da região, já teve candidatos vencedores no primeiro turno com cerca de 35% dos votos válidos. Portanto, perto de 65% dos eleitores, a grande maioria, tiveram que engolir um governo que não aprova. Sem dúvida, um governo antidemocrático e sem legitimidade. Também acontece de um dos candidatos dar um presentinho para que um terceiro político se candidate e tire votos do adversário para ele ganhar. Essa conduta desonesta e condenável, bastante comum, não aconteceria se houvesse segundo turno. A vitória de um candidato no primeiro turno com votação minoritária também acontece quando dois ou mais candidatos do mesmo campo político não se entendem e todos disputam a eleição. Isso é bastante comum e mostra a necessidade de existir segundo turno para evitar que a população tenha que engolir um governo que não tem legitimidade e é fruto de um sistema eleitoral antidemocrático. Há, ainda, mais um aspecto negativo associado à não existência de segundo turno. O voto útil no primeiro turno, praticado por muitos eleitores, esvazia a votação de candidato que poderia marcar positivamente o seu nome para futuras eleições, como também esvazia a votação dos candidatos a vereador que estão ao seu lado. A conclusão é clara e inequívoca. A não existência de segundo turno é antidemocrática, gera governo sem legitimidade, dá margem a ações desonestas e esvazia a votação de muitos candidatos. Muito bem, mas o que fazer, então, nas cidades onde não há segundo turno? Em primeiro lugar, para que a legislação seja modificada e que nessas cidades também tenha segundo turno. Segundo, enquanto isso não acontece, só resta à população tomar conhecimento dos resultados de pesquisa eleitoral séria, divulgada pouco antes da eleição, e votar em um dos candidatos a prefeito que estão na frente, segundo a sua opção política, mantendo, contudo, o voto no seu candidato a vereador. É assim, chamado voto útil, através do qual a população age como se houvesse segundo turno, uma conduta correta para a obtenção de um resultado mais democrático e que confira legitimidade ao governo do candidato vencedor. Essa tese da necessidade absoluta de ter segundo turno é uma tese que eu tenho defendido, como professor da USP, como pesquisador, porque eu entendo que, reitero, é antidemocrático, não dá legitimidade um governo que é eleito no primeiro turno. Um abraço a todos.